de João, capítulo número 1, versículo número 5, até o capítulo 2, versículo 6. Diz assim, 1 de João 1, 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. 2 pontinhos. Aquele que diz e permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Mais uma vez, Senhor, nós estamos com o nosso coração inteiramente dispostos e abertos para recebermos a sua palavra. Amém. Faça isto em cada mente e coração neste lugar, ó Deus. Leva cativa agora a mente e o coração de cada um de nós. Se há qualquer perturbação do diabo neste lugar, qualquer espírito de confusão, de engano, de distração, qualquer manifestação do mal para impedir que a palavra chegue com clareza à mente e coração do seu povo aqui reunido, nós oramos e na autoridade do nome de Jesus repreendemos todo espírito contrário e oramos pedindo que o Espírito Santo seja nesta noite mais uma vez livre para falar a cada coração aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar assento, queridos. Graças a Deus. Estamos, irmãos, já há alguns domingos falando sobre a conduta cristã, o ideal de Deus para cada um daqueles que declaram com a boca crer em Cristo e no seu coração já receberam a mensagem salvadora do Evangelho. Como o cristão deve se conduzir, como deve ser a minha caminhada nessa terra, a sua caminhada, como eu devo me comportar como filho de Deus. Eu tenho falado aqui sobre integridade. O que é integridade? É uma pessoa inteira, é uma pessoa sem falta, é uma pessoa que serve a Deus com interesse de coração, com consagração plena e total a Deus. É lógico, queridos, que nessa terra jamais haverá um homem perfeito como Adão foi antes do pecado. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus o fez, Deus disse
façamos a nossa imagem e semelhança, e soprou não apenas a vida física, a vida do homem, mas soprou a própria vida de Deus no homem, fazendo do homem um ser espiritual, um ser que tinha comunhão plena com o Criador. Mas nós sabemos que depois que o pecado entrou na raça humana, por causa da liberdade do homem, o homem se tornou a partir daí tendo o seu maior inimigo, que é o pecado. O maior inimigo do homem é o pecado. Às vezes que achamos que temos inimigos, mas o maior inimigo do homem, há um ditado que diz que de fato todos os seres vivos têm inimigo. Tem inimigo. O inimigo da minhoca é o pescador que vai lá, pega a pegadinha, tá, um anzol e tal. Todos os seres vivos têm um inimigo, não é verdade? Tem um inimigo. Mas o maior inimigo do homem é o pecado. Este é o maior inimigo. Irmãos, nesse texto da palavra de Deus que lemos hoje à noite, João fala de luz e treva. João fala que o estado natural do homem é treva. Que o homem sem Deus, ele está nas trevas. Ah, pastor, mas eu enxergo as coisas, eu ando. Mas eu quero dizer, irmãos, que Jesus é a luz. Deus é luz. Amém. E o homem sem Deus, ele está em trevas. Trevas espirituais. E nesta noite eu gostaria de falar, irmãos, sobre o que Deus realmente quer fazer, quer que eu seja, quer que você seja. Eu estou um pouco atrasado, hoje à noite eu não vou estender como estendo normalmente 50, 60 minutos. Hoje o culto está meio atrasado, temos Santa Ceia, mas eu vou tentar sintetizar aqui algumas verdades desse texto da Palavra de Deus e em outras passagens da Bíblia sobre o cristão autêntico. É possível, irmãos, alguém tentar encobrir o seu próprio pecado? O homem tenta. O homem encobre o seu pecado. E nesse texto, João diz assim, olha, se alguém diz, eu não tenho pecado, eu digo que tu é um mentiroso. Não é? Tentar encobrir os seus próprios pecados. Irmãos, é impossível. Se alguém estiver andando na luz, as trevas não podem andar junto com luz. Pode? Não. Treva e luz, se de repente acabar a luz aqui, é lógico que a gente tem lâmpadas de emergência, né? Mas se acabar a luz, vem as trevas. Mas quando volta a luz, as trevas se dissipam. E nesse texto João fala muito de treva e luz, e as duas não podem ocupar o mesmo lugar. Se apegarmos ao pecado, a luz não pode permanecer em nós. Irmãos, nessa noite eu gostaria de falar algo que muita gente, infelizmente, tem muito problema de achar que ser cristão é só ter Cristo no coração. Ser cristão, queridos, é de fato olhar para o pecado como Deus olha. Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. E qualquer pessoa que é cristã, que se diz cristã, mas que ainda gosta do pecado, sinto muito dizer, João diz aqui, ainda está nas trevas. Não tem jeito de alguém que diz, eu sou um cristão, eu amo a Deus, mas também eu amo pecado. Não tem jeito de servir a dois senhores. Jesus disse, ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo a carne e o diabo. Irmãos, é possível alguém tentar encobrir o seu próprio pecado? É. Infelizmente, irmãos, é.
Olha aqui no versículo 6, se você fechou a Bíblia, vai no versículo 6 do capítulo 1, que diz assim, olha: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, nós somos o quê? Somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se dissermos, olha, eu tenho comunhão com Deus, mas eu estou andando ainda nas trevas, está mentindo. Tentar viver um cristianismo de aparência, irmãos, é a maior tragédia para o Evangelho, para a igreja de Cristo na terra. Um cristão tentar viver apenas de aparência, uma vez que se começa a mentir para outros, mais cedo ou mais tarde, irmãos, mentimos para nós mesmos. Olha o que diz o versículo 8. O versículo 8 diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Muitas pessoas começam, irmãos, a mentir para si mesmas, achando, não, eu sou cristão, mas sabe, está tudo bem comigo. Não. É a maior tragédia quando nós tentamos a mentir para nós mesmos. Davi, naquela fase que ele pecou e pecou feio, chega um profeta de Deus, irmãos, e começa a contar uma história para Davi. Davi se achou tão justo que ele disse: essa pessoa que fez tudo isso tem que morrer. Em outras palavras, Davi estava mentindo para si mesmo. Ele estava, a história era a sua história. A história do profeta, de alguém que cobiçou, de alguém que adulterou, de alguém que matou, de alguém que tinha feito toda aquela tragédia. E esse alguém diz: essa pessoa tem que morrer porque ele é muito ruim, é muito pecador. O profeta diz: mas essa pessoa é você. Mentir para nós mesmos, achar que, irmãos, eu estou bem, quando Deus disse: você não está bem, você está andando errado, você está em pecado, é a maior tragédia de um cristão. Mas e quando o homem tenta mentir para Deus? Olha o que diz o versículo 10. O versículo 10 diz assim, olha, no capítulo 1 ainda, o versículo 10 diz assim: aquele que ama a seu irmão permanece na luz. Desculpa. Opa, eu fui para o 2. Ajuda aí. Então vocês estão olhando lá atrás, tá bom. Se dissermos, aqui olha, se dissermos que não temos cometido pecado, fazendo quem? Fazemos Deus de mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Tentar dizer para Deus, mentir para Deus, é um problema sério, meus irmãos. E quando o cristão aplica a palavra de Deus para os outros? Quando ele usa a palavra para os outros, mas não usa para si. Quando a palavra ela é uma ferramenta boa para exortar, a palavra é um instrumento bom para dizer para o irmão que ele está errado. Isto é grave aos olhos de Deus. Quando o cristão diz: eu sou bom, eu não tenho pecado, quando na verdade às vezes ele está como Davi. O cristão deve ser honesto, irmãos, e saber que aos olhos daquele que tudo conhece, que perscruta o mais profundo do meu coração, não dá para enganar Deus, não dá para mentir para Deus. O cristão deve ser honesto consigo mesmo, honesto com seu próximo e honesto principalmente com Deus. É impossível, irmãos, experimentar as bênçãos da palavra de Deus andando nas trevas. É impossível. Um cristão, queridos, que está vivendo uma vida relaxada, vivendo uma vida de amizade com o mundo,
eu quero dizer para você, se você ora, sua oração é fraca. A sua adoração, ela se torna enfadonha, cansativa, não há prazer em adorar a Deus. Quem deseja, irmãos, viver um cristianismo real, verdadeiro mesmo, jamais devem cobrir as suas faltas, seus erros e pecados perante o Criador. Jamais. Mas olha que esse texto ele é tremendo. Se você deixou a Bíblia, não tem problema, que os meninos acho que estão jogando lá no telão. Irmãos, é possível ter o perdão de Deus? É possível confessar sinceramente, ter perdão? Sim. Deus, como eu disse, odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. E ama com amor sacrificial, porque Deus ama de tal maneira o pecador que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. João 3, versículo 16. Irmãos, como pode um Deus tão santo, tão puro de olhos, como pode um Deus assim ser tão amoroso ao ponto de ter oferecido seu unigênito Filho como Cordeiro imaculado para perdoar os nossos pecados? Deus, irmãos, estava exercendo justiça em seu Filho Jesus. Cristo é justiça nossa. Cristo é a justiça para todo aquele que crê. Deus amoroso, e não contempla de maneira nenhuma o pecado, não aceita o pecado, mas Ele aceitou o sacrifício do seu próprio Filho no lugar do pecador. Deus fez justiça por nós, na pessoa do seu Filho Jesus. Cristo é, portanto, querido, o sacrifício perfeito, único e perfeito. Nenhum ser humano pode ter as suas culpas, os seus pecados tirados, pode fazer o que quiser, sacrifício, pode fazer todo tipo de, eu diria assim, de autoflagelo, pode fazer qualquer coisa, penitência, pode também dar tudo que tem. Ele continua sendo um pecador condenado ao inferno. Só a graça salvadora, só o sangue de Jesus tem poder para purificar o coração do pecador. Maravilha, maravilha. Ali na cruz, queridos, Jesus de fato completou a sua obra, e hoje Ele é perfeito, único, meio de salvação. Hoje Ele realiza a sua obra no céu. Ele foi assunto aos céus. Ele hoje representa os homens diante do trono de Deus. Como sumo sacerdote, lá na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, verso 15, disse que Ele, como sumo sacerdote, Ele entende as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas tentações, e por isso Ele intercede por nós. Amém. Como advogado, Ele ajuda o cristão se este vier a pecar. O que diz versículo 1 de capítulo 2? Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Hoje Ele é nosso sumo sacerdote, mas Ele é também, queridos, o nosso advogado. Glória a Deus. Satanás é o nosso acusador. Tem o advogado de acusação, sabia? Chegando em casa, você lê em Apocalipse 12, 10, você vê que diz que Ele te acusa dia e noite lá.
está sempre acusando. Sabia que diz lá que ele acusa os santos, acusa os filhos de Deus. Ele é um advogado de acusação, mas Jesus é o seu advogado de defesa. Aleluia! Maravilha! Irmãos, tudo que o Senhor verdadeiramente pede de mim e de você é que nós sejamos sinceros. Amém? Sinceros. Seja sincero. O ideal de Deus é viver uma vida de vitória. O ideal de Deus, irmãos, é você vencer cada investida de Satanás na sua vida. Mas se todavia, João diz, vier a pecar, há um advogado no céu. O pecado sempre deve ser amargo na vida de um cristão. O pecado jamais pode ser bom, prazeroso. O pecado, de fato, irmãos, é um acidente na vida de um cristão que ama a Deus de verdade. Quem caminha na luz verdadeiramente tem a garantia, a bênção. Mas nesta noite, Deus quer tão somente que você seja sincero perante Ele. Não tente viver uma vida de engano próprio. Não tente viver uma vida de engano a Deus. É possível vencer o pecado, pastor? É possível? A minha Bíblia diz que sim. Pastor, mas é possível uma pessoa aqui na terra vencer o pecado? A tentação vem, é possível vencê-la? Sim, está na Bíblia. Ah, mas eu sou fraco. Você é fraco, mas o Senhor que habita em você é forte. Amém. Aleluia. Mais poderoso é aquele que está em mim do que aquele que está lá fora. Glória a Deus. Toda tentação vem, irmãos, pela cobiça, pela concupiscência, vem de fato pelo conhecimento do mal que nós temos. Mas se em você habita o Todo-Poderoso Deus, se a presença do Espírito Santo gerou em você uma nova natureza, regenerada, transformada, você passou a ser filho de Deus, você anda com Deus, você tem o Espírito Santo habitando em você. Como eu disse, você tem essa autoridade de invocar o nome do Senhor e resistir o diabo, e ele foge de você. Está na minha Bíblia, está na sua Bíblia, que você pode vencer o diabo. Volte os olhos novamente para o versículo 1 de capítulo 2. O cristão não precisa pecar. Precisa? Não. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. O cristão precisa pecar? Não. O cristão não precisa pecar. O cristão precisa falar mentira? Não. O cristão fala palavrão? Não pode fazer. Da mesma boca não pode jorrar, da mesma boca não pode jorrar bênção e maldição. O cristão amaldiçoa, o cristão fala palavrão, o cristão pragueja, o cristão é um cristão mentiroso. Não tem jeito, queridos, de pensar, pastor, mas eu tenho lutado com o meu temperamento. Fizemos um estudo aqui sobre temperamento. Meu amado irmão, nós já falamos aqui que não tem temperamento bom ou ruim. Todos os temperamentos são debaixo do poder da ação de Deus na minha vida, controlados pelo poder do Espírito Santo. Amém? Todo temperamento. Glória a Deus. É possível viver sem pecar? Essas coisas que não pequem. Não é verdade? Não é possível? Sim. Mas, pastor, e se pecar? Se pecar, há um advogado lá. Peça perdão. Consagre a vida e não caia de novo no mesmo erro. Amém? Não caia de novo no mesmo erro. O segredo da vitória, irmãos, sobre o pecado encontra-se exatamente aqui no versículo 7. O que diz o versículo 7 de capítulo 1? O que diz o versículo 7? Se porém andarmos na luz.
Tem jeito de andar na luz e andar na treva ao mesmo tempo? Tem jeito não, mãe. Se andarmos na luz, luz e treva não andam no mesmo lugar. Então o segredo, irmãos, é de fato andar na luz, é depender da luz. Andar na luz significa ser franco, honesto. O termo sincero, o que é que diz Filipenses capítulo 2, versículo 15? Olha lá para mim, olha lá no livro de Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses 2,15 diz assim: para que vos torneis o quê? Irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Jesus é a luz. Se Ele habita em você, você é luz. Aliás, Ele mesmo diz: vós sois a luz do mundo. Ele disse isso: vós sois a luz do mundo. E aqui Paulo diz, portanto, torne-se cada vez uma pessoa irrepreensível e sincero. Isto é, não viva uma vida de mentira. Já escutou aquela historinha de aquele escultor que estava fazendo uma escultura em pedra, muito linda, fazendo uma linda escultura, mas de repente ele deu uma vaciladinha e a ferramenta estragou um pouquinho aqui, fez uns furos ali, estragou, e ele pensou assim: por que fazer uma nova? E ele então arrumou cera e pegou cera e da cor exatamente daquela escultura, e ele pegou a cera e retocou todas as aberturas que tinha, todos os buraquinhos que tinha, todos os defeitos, retocou, ficou perfeita. E chegou a pessoa e encantou-se com aquela escultura. Que escultura linda! Quanto custa? Pagou o preço. E ele chegou em casa e disse: é tão linda que eu vou colocar lá no jardim, todo mundo passar tem que olhar. E veio aquele sol de Londrina de 40 graus. O que aconteceu? A cera derreteu. Não é? Sabe o que é viver ser sincero? É viver sem cera. Não tenta tapar os buraquinhos. Não tenta cobrir os seus defeitos. Seja sincera. Olha para o teu irmão aqui, olha, irmão, seja sincero. Seja sincero. Amém? Amém. Sinceros. Filhos de Deus inculpáveis, vivendo no meio de uma geração pervertida e corrupta. Muitos cristãos, infelizmente, não passam no teste da sinceridade. Andar na luz significa, de fato, irmãos, tomar a palavra de Deus como autoridade sobre a sua vida. Aqui no capítulo 2, versículo 2 e verso 3 diz assim, pulou longe. Capítulo 2, verso 2 diz assim: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Andar na luz, irmão, significa Deus falou,
eu faço. A obediência à palavra de Deus, irmãos, é prova de que nós o amamos, amém? Jesus disse: se você me ama, faça o que eu lhe mando. Se você de fato é meu discípulo, cumpra a minha palavra. A obediência à palavra, irmãos, é a prova de fato da nossa devoção sincera, do nosso amor sincero a Deus. A obediência, ela pode ter pelo menos 3 motivações na vida de um homem, de uma mulher. Primeiro, por obrigação. Segundo, por necessidade. E em terceiro, por prazer. E eu acho que você deve reunir essas 3 verdades na sua vida e fazer: olha, eu vou obedecer porque é meu dever, é minha obrigação, amém? Amém. Eu vou obedecer porque eu preciso, porque se eu não for obediente, eu saio debaixo da cobertura da justiça de Deus. Mas a minha maior motivação deve ser pelo prazer de adorar a Deus, de agradar aquele que me ama. Amém? Amém. Deve ser assim. Andar na luz de fato, irmão, significa ter Cristo como nosso exemplo. Glória a Deus. Aqui no versículo 6, que eu li ainda há pouco, no capítulo 2, versículo 6, diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve fazer o quê? Andar do jeito que ele andou. Falando de Jesus. Se você diz que verdadeiramente permanece nele, anda como ele andou. Amém? Amém. Essa é a grande verdade. Andar na luz, irmãos, significa de fato viver aqui na terra da maneira como Jesus viveu. Significa tê-lo de fato como o meu maior exemplo. E isso implica em todas as áreas da minha vida. Sim, em todas as áreas da minha vida. A Bíblia diz para você, marido, amar a sua esposa como Jesus amou a igreja. Amém. Amém? Está na Bíblia. Glória a Deus. Você ama a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu por ela? E você, irmã? Você honra seu marido como Cristo honrou o Pai? Está na Bíblia isso. Não vou ler por causa do tempo, mas isso está lá em Efésios capítulo 5, 22 a 25, você vê todas essas recomendações para os maridos e para as esposas. Você deve perdoar do jeito que Cristo perdoou, sabia? Efésios 4, 32 diz assim, que do mesmo jeito que Jesus perdoou, você tem que perdoar. Pastor, mas ele é Deus. Mas se você o tem na sua vida, ele te dá graça para perdoar na moda dele. Eu perdoo, mas não esqueço, pastor. Aquilo que fez, eu não esqueço, não é perdão. Assim como Cristo vos perdoou. Deus diz assim que todos os pecados que você sinceramente confessou, Ele diz: jamais me lembrarei deles. Amém. Olha que coisa linda, irmão, está na Bíblia isso. Jamais me lembrarei. Mas tem muito crente, perdoa, mas logo que surge uma oportunidade, ele traz tudo de novo para a tona. Em todas as áreas da nossa vida, irmãos, nós de fato temos que fazer o que Jesus faria. Amém? Amém.
Olha aqui o que diz capítulo 4 de 1 de João, se você está com a Bíblia aberta aí, lê lá para você ver comigo no versículo 17. 4,17 diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. É uma pesada Bíblia, não é verdade? Segundo Ele é, nós somos também nesse mundo. Se você se identifica com Cristo como seu discípulo, você tem que ser parecido com seu mestre. Permanecer em Cristo, de fato, irmãos, significa depender completamente dele em tudo. Tudo posso, só naquele que me dá forças. Fazemos parte de uma maravilhosa dinâmica dos céus. Coisa linda, jovens. Fazemos parte de uma dinâmica divina, na qual o Filho ora por mim no céu. Sabia? E o Espírito Santo ora em mim. Ele geme em mim aqui na terra. Que coisa mais linda, queridos. Quer ver isso aí? Vai lá no livro que eu estou terminando agora. Vai lá no livro de Romanos para você ver, no capítulo 8. Para você ver. Que coisa tão tremenda. Você às vezes não acha que você é valoroso, mas você é tão importante para Deus. E Ele tem todo esse dinamismo em seu favor. Lá no capítulo 8 de Romanos, olha lá o que diz o versículo 34. Romanos 8,34 diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus. E Ele faz o quê? Ele intercede por você. Amém? Mas olha o que diz o versículo 26 e 27. Diz assim: o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Você não está sozinho nessa guerra contra o pecado, amém? Você tem tanta garantia para ser vitorioso, que Jesus 24 horas Ele cuida de você. O Espírito Santo que em você mora, habita, Ele intercede por você na hora que você não sabe o que pedir, Ele sabe. Viva nessa intensidade de luz, ande na luz, diariamente procure se aperfeiçoar em amor, aperfeiçoar na sua caminhada. Dê ouvidos e aceite a autoridade da palavra como regra de fé e prática na sua vida, e você será o filho de Deus. Amém. Que vai incomodar as trevas. Glória a Deus. Amém? Amém. Que Deus te abençoe nessa